Boa noite. Está muito alto ou não? Não? O senhor tem mania de gritar. Se ficar muito alto, me avisem, por favor. Sejam muito bem-vindos. Um prazer estar aqui novamente de volta nessa casa. Hoje nós vamos falar sobre algo muito peculiar no Espiritismo. Nós vamos falar sobre mediunidade. Alguém aqui está tendo o primeiro contato com o Espiritismo? É a primeira vez? Então já posso falar a vocês, eu já ia embora, porque todo mundo já soubesse, não sabe o que está falando, a mesma coisa. Pessoal, a mediunidade é um traço muito peculiar do Espiritismo. Tem mediunidade nas outras religiões? Tem mediunidade? Sim, tem mediunidade. Tem que procurar lá na Bíblia, Jesus falava sobre a mediunidade quando ele recebeu dois espíritos, né? Um deles era Elias, e com eles conversou. Talvez a gente não tivesse esse nome mediunidade, mas o fato é o que interessa. Então a mediunidade existia. Quanto custa a mediunidade? É de graça? É de graça? Não custa nada? Alguém aqui é médium? Todos? Que bom, coisa boa. Não custa nada para vocês. Não sofrem com nada. Ah, sofrem. Entendi. Não tem um custozinho barato. Uma noite sem dormir, um mal-estar. Parece que tem alguém nos perseguindo. Não é verdade? Então, aqui todos são médiuns. Que bom. Alguém aqui tem intuição? Sabe aquela intuição de falar assim, não faz isso não. O que a gente faz na hora? Eu vou fazer. E aí depois que a gente faz, o que acontece? Deu tudo errado. Aí fala assim, parece que tinha alguém me avisando. Será que tinha alguém me avisando? Ou será que eu só não quis ouvir? É porque parece que às vezes o desafio é maior, né? Eu não vou fazer isso. Lógico que eu vou fazer isso. Porque eu dou conta. E aí no final a gente fala assim, meu Deus do céu, para que eu comprei essa briga? A intuição é para nós um modelo, uma forma da expressão da mediunidade. Lá no nosso ouvido. Fulano, faz isso não vai dar certo. Não, mas eu quero. Eu sou o todo-poderoso. Eu sou o super. É quando der errado, assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda em cima. Por que vocês não me avisaram antes? Mas ok, está tudo certo. Nós somos seres humanos em constante evolução. Não é isso? A gente vai aprender. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Já nos dizia Kardec. E eu fiquei feliz com a resposta de vocês, né? Todos aqui somos médiums, cada um no seu grau de mediunidade, que varia, né? Cada um de nós. Tem muita gente que fala assim, eu faço um trabalho numa casa que chama-se varredura ou irradiação. Aí a pessoa chega e fala assim, não sei o que eu venho fazer aqui. E começa o trabalho, eu durmo, não vejo nada que acontece. Aí acontece o fenômeno mediúnico, estou dormindo. Mal sabe ela que se não fosse essa energia doada que faz ela até dormir, os médiuns não conseguiriam trabalhar mais proficuamente. Isso é mediunidade, essa doação de energia, né? Como eu lembrei das minhas aulas de ciência, as mitocôndrias do espiritismo, as usinas de força do espiritismo na doação de energia. Muito bem, a mediunidade é um privilégio em fenômeno sobrenatural, uma faculdade humana que, quando bem compreendida, pode se tornar instrumento de auxílio ao próximo. Hoje nós viemos aqui hoje para a gente falar o que é e para que serve. E, em especial, como não usar. Porque o uso indiscriminado da mediunidade nos leva a caminhos terríveis. Alguém aqui já participou de algum lugar que a pessoa fala assim, oi, prazer, eu sou fulano de tal, eu sou o médium da casa. Oh, o médium da casa. O médium, quando ele não compreende o fenômeno da mediunidade, ele é atingido pela vaidade.
Isso é gravíssimo. Porque o preço que ele paga por essa vaidade mediúnica é muito caro. Talvez a gente não veja isso nesse primeiro momento, mas nós sabemos que a vida é cíclica, não é verdade? Ela não acaba. E reencarnações e reencarnações estão por vir. E às vezes o preço está esperando lá na frente. Muito bem. O Espiritismo ensina que o mundo espiritual existe e interage com o mundo material, vivendo cercados de espíritos. Está lá no livro dos espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos, muito mais que imaginais. O que a gente faz, então, quando a gente sente essa presença espiritual, às vezes negativa na nossa vida? A gente pratica o orai e vigiai. Vigiai é o quê? Quem? Vigiai os nossos pensamentos, nós mesmos, na verdade. E por que é necessário vigiar? Porque realmente existe essa interferência. Aí alguém fala assim: ah, mas eu estou com um obsessor. Já ouviram falar que quem é o nosso maior obsessor? Nós mesmos. Na verdade, nós criamos esse mundo em nós mesmos e nós nos auto-obsediamos. Então, cuidado quando nós dissermos: ah, mas a culpa não é minha, a culpa é dele. Dele quem? Do obsessor. Não está vendo ele aqui? Ele está aqui, ó. E às vezes a culpa é nossa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, orar e vigiar. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Será que ele vê quando eu estou lavando a louça? Será que ele vê quando eu estou lá varrendo a garagem da minha casa? Será que isso para eles é interessante? Será que faz algum sentido? Porque os espíritos nos buscam como instrumentos de trabalho deles próprios, imbuídos que estão de uma determinada missão que lhes foi confiada. Para eles é importante que eu esteja varrendo a garagem, lavando a louça, coisas comezinhas do dia a dia. Então, não se preocupem, porque uma vez uma pessoa falou para mim assim: Paulo, mas você que é espírita, será que o espírito viu o dia que eu fiz tal coisa? Eu falei: opa, como assim? É porque eu fico preocupado, ele está vendo. Eu disse: mas se você está preocupado, ele está vendo, você continua fazendo, não estou entendendo. Sabe? E se ele não estiver vendo, está valendo. Mas se ele vê, aí não pode. Que isso nos sirva de recorde, né? Mediunidade é comunicação entre dois planos. Pessoal, nós temos duas formas de comunicar com o divino. Uma delas é a mediunidade. Quando nós olhamos aqui e vemos tantos espíritos, encarnados e desencarnados, nós entendemos que existe uma comunicação com o divino, seja através da mediunidade, ou seja, desse momento de reflexão, desse momento de contato, né, das quatro formas que a mediunidade se expressa para nós. Mas tem uma outra forma. Qual outra forma que a gente interage com o divino? Através da prece, através da oração. E é nesse momento que nós nos entregamos, né, ao Senhor nosso Deus e pedimos a Ele que nos abençoe e agradecemos muito humildemente tudo que recebemos, todas as graças. É como na mediunidade, é quando nós estabelecemos um contato. Nós conseguimos ver Deus durante a oração. Olha, Deus, senta aqui, senta nessa cadeira aqui, deixa eu conversar com você. A gente faz isso. Da mesma forma, a mediunidade. Ah, eu não acredito na mediunidade porque eu não falo com ninguém, eu não vejo ninguém, eu não ouço ninguém, eu não sinto ninguém. E por isso ela não existe. É a mesma situação que nós temos na oração, é a situação que nós temos com o nosso Mestre Jesus. Nós confiamos, essa confiança chama-se fé. Né? Então é assim que ela se expressa para nós. Se os espíritos podem influenciar nossos pensamentos, então existe comunicação constante entre os dois planos da vida. A mediunidade é justamente a percepção dessa interação entre o mundo espiritual e o mundo material. É importante para nós que nós saibamos notícias
do plano espiritual? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se não fosse importante, Kardec não teria codificado, nós não saberíamos disso. Talvez fôssemos todos evangélicos, católicos, umbandistas e outras coisas. Né? Nós estamos aqui pelo nosso livre-arbítrio e escolhemos sermos espíritas. Porque as notícias que de lá vêm, na forma de ensinamentos, na forma de catequização, na forma de nos mostrar o caminho a ser seguido, com muito amor, é que nos fez estarmos aqui hoje. Então é muito importante, porque Kardec fez a codificação por meio da sua mediunidade. Porque Kardec foi inspirado a fazer essa codificação a nós. Então, através da mediunidade. Essa comunicação entre os planos ocorre por meio do perispírito, envoltório semimaterial do espírito, que permite interação entre o mundo material e espiritual. Não vou falar de perispírito, eu digo para vocês. Toda palestra que a gente vai, a pessoa fala assim: eu queria falar sobre o perispírito. Não vou falar, eu prometo que eu não vou falar. Mas é ele que nos permite essa comunicação como parte sensível entre o corpo sutil e o material, permitindo então, de uma forma mais límpida, essa comunicação com os nossos irmãos espirituais. Quando eu falo comunicação, a gente comunica só com espírito bom, ou será que a mediunidade também me acessa espíritos não bons? Eu vou falar ruim, né? É não bom. Porque na grande maioria das vezes, esses espíritos não bons estão perdidos, eles precisam do nosso socorro. Tem gente que fala assim: um obsessor, um maligno está me perseguindo. Às vezes ele está mais perdido que você. Às vezes é a sua sintonia ruim que mediunicamente atrai esse irmão e ele fica tão perdido quanto você. O contrário também é verdadeiro, a gente sabe. Mas eles é que são atraídos pela nossa energia. E é por isso, mais uma vez, que orai e vigiai é indispensável. Porque tudo, meus irmãos, tudo no mundo material é átomo. O que eu penso acontece. A força do pensamento, ela é quase que física. Nesse momento aqui, vocês estão vendo os átomos? Por aqui não. Milhares, bilhares de átomos aqui. Né? Então, quando eu movimento as mãos, os átomos estão movimentando juntamente. E a energia que eu estou emitindo está indo com eles. E chega nele, e chega nela, e chega nela. Então, essa energia que nós emitimos é o que atrai esses irmãos que estão conosco. Agora, o que eu atraio, eu escolho. Porque se mediunicamente, se o meu espírito está equilibrado, se eu pratico a palavra do Cristo, eu consigo atrair bons irmãos no meu caminho. E a minha intuição melhora, a minha mediunidade fica mais aflorada. Ao passo que quando eu emito energias ruins, esses irmãos que vêm me procurar não são irmãos bons, eles vêm se alimentar dessa energia. E através dessa troca mediúnica, eles se alimentam e me alimentam. É por isso que às vezes a gente fala assim: nossa, eu estou tão mal, estou tão deprimido, estou tão triste, estou tão raivoso. E às vezes parece que as coisas vão aumentando, vão ganhando, mais força. Por quê? Estou emitindo energia. Alguém do lado de lá, do plano, recebe essa energia e vem comigo. E aí as coisas realmente pioram. Então, por isso que é importante vigiar a nossa mediunidade. Vamos lá, para a gente ser bem assim, né? Um exemplo que fica mais fácil. Imagine um rádio. As ondas estão no ambiente o tempo todo, mas só ouvimos quando existe um aparelho capaz de captá-las. Gente, o rádio faz música? O rádio não faz música. O rádio toca música. Para isso eu preciso de sintonizar o rádio, não é verdade?
As ondas sempre estiveram lá. Acontece que, quando o aparelho receptor melhora a qualidade do que se capta, é porque nós estamos numa vibração melhor. Quando a minha vibração, a minha sintonia está ruim, eu vou captar o quê? E aí eu quero voltar um pouquinho com vocês. Quando eu digo para vocês que nosso maior obsessor somos nós mesmos. Imaginem que vocês levantaram atrasado para o trabalho hoje. E foi aquela correria. Aí você chegou lá na cozinha para fazer o café, a garrafa estava suja. Aí eu procurei a chaleira para esquentar a água, ela estava dentro da geladeira, gelada. Eu falei, não vai dar tempo. Saí correndo. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, ele tinha acabado de sair. Eu falei, nossa, e agora? Vou pegar um Uber. E aí o Uber estava lá 7 minutos para chegar. Eu falei, hoje eu fico com emprego. Quando o Uber chegou, ele tentou conversar comigo o tempo inteiro. E eu já fiquei. Essa pessoa não cala a boca. Eu já estou atrasado. Eu já vou perder o emprego. Hoje vai estar tudo errado. E esse cara fica conversando comigo. E botou uma música lá de louvor em mim. Falando que você tem que agradecer a Deus todos os desafios. E eu perdido. Quando eu cheguei no trabalho, a porta lá da empresa estava trancada, porque perderam a chave, eu tinha que dar a volta lá por trás do porteirão. Cheguei lá no trabalho, 15 minutos atrasado. Aí meu colega de trabalho falou para mim assim, que isso, hein, tá virando chefe, chega a hora que quer, vontade de dar na cara dele. Eu vou subir, vamos trabalhar. Quando eu subi a escada, chegamos em cima, meu chefe falou para mim assim, que gracinha, hein, Paulo? 20 minutos atrasado, todo mundo viu de mim. Fui almoçar, esqueci a marmita em casa. Falei, parece que não pode piorar, né? Vou ali na esquina comprar um lanche. Cheguei na esquina, cadê a carteira? Saí de casa correndo. Fiquei a fome perto de tudo que eu já passei hoje. Aí trabalhei. Cheguei em casa, eu estava extenuado. Meu vizinho falou para mim assim, nossa, nós fizemos um bolo aqui em casa, eu trouxe para você, eu falei, joga esse bolo lá no meio da rua. Não sabia de bolo aqui não. O que você está achando? Todo um dia desse, você me fala de bolo. Aí meu filho falou assim, ô pai, me ajuda, dá licença, você está só me atrapalhando, trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado. Aí eu fui deitar. Que noite, né? Que noite maravilhosa. Como que dorme? Porque bastava, no primeiro desafio, e Chico Xavier fazia isso. Diante do desafio, Chico falava assim, vai com Deus. Obrigado, Senhor. Mas o que nós fazemos quando começa a dar tudo errado? Não, se é para dar tudo errado, vai dar bem errado. E aí eu começo a expirar essa energia ruim. E o teu espírito vai vibrando nessa energia horrível. E aí o que é ruim fica muito pior. Parece que tudo fica sem sabor. Parece que a vida não tem graça. Aí você fala assim, nossa, vontade de morrer. Aí o espírito chega e fala assim, você tem vontade de morrer? Vamos te levar. Não, calma, é só uma força de expressão. Eu vou melhorar. A tudo dai graças, na verdade. Por que isso acontece na vida da gente? Para que nós testemos os nossos limites, para que nós nos proporcionemos momentos de evolução espiritual. Gente, não seria muito bom se tivesse uma rede assim, debaixo de um coqueiro, um mar ali assim, a gente deita aqui na rede, pega o livro aqui assim, né? Alguém, meu assistente ali do computador, só empurrando na rede também, tomando água de boca, assim, eu vou esperar a evolução chegar. Se a evolução é constante, eu vou ficar deitado na rede, muito mais fácil.
do que eu ficar dirigindo sábado de manhã, no plano de Uberlândia, por exemplo. Mas não é assim que funciona. Os nossos limites são colocados à prova todos os dias. E aí nós temos, de acordo com a mediunidade, aquilo que eu provoco no meu perispírito faz com que o campo, a amplitude dessa energia aumente. Quando alguém pisa no meu pé, eu falo assim, nossa, obrigado, adorei. Ninguém fala isso. Mas a gente entende, quando a gente busca entender que isso acontece com um acidente, a gente aceita, a gente perdoa. Talvez não seja nenhum caso de perdoar, a gente é resiliente para essas coisas. Porque são pequenos acidentes na vida da gente, obviamente é um exemplo figurado. Mas nós temos nossas dificuldades diárias. Qual de nós aqui não enfrenta uma luta gigantesca dentro de si? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós colocamos internamente, com que energia nós nos alimentamos, porque perispiritualmente isso ganha amplitude e a nossa mediunidade ela é provocada. Talvez, a hora que eu acordei atrasado, algum irmão falou para mim assim, calma, não se apavora, vai dar certo. Mas imediatamente o que eu já quis fazer? Vou fazer o café. Ah, não tem café. Vou pegar um, então vamos embora. Não. E aquilo foi só me apavorando. Obrigado, Senhor, por me testar dessa forma. Mas eu vou vencer. Obrigado por olhar por mim aqui e me permitir isso. E aí, mediunicamente, meu perispírito está em paz. Eu consigo receber e transmitir essa paz. O médium não produz a comunicação, assim como o rádio não produz música. O médium não produz comunicação. O médium é um veículo de comunicação. É através do médium que a comunicação se aperfeiçoa. E tem muita gente que fala, você é médium, Semana passada uma pessoa falou para mim assim, me mandou uma mensagem no celular. Vocês são do grupo espírita? Eu falei, de alguns. Deixa eu entender como é que eu posso te ajudar. Que eu estou com um problema e eu queria saber se vocês podem colocar meu nome lá no grupo. Quem foi que te falou desse trabalho? Foi fulana. Vocês são médiums e que vocês trabalham por espiritual. Não, de fato, não trabalho por espiritual. Você pode me ajudar? Eu falei, de muito, com certeza. Eu preciso que você vá lá no centro, segunda-feira, para a gente poder fazer uma missão de acolhimento. Perfeitamente. Segunda-feira eu não posso. Posso ir na terça? Olha, porque esse é o dia do trabalho. E aí você não pode estar presente. Quarta também não posso. Quinta eu vou viajar. Sexta é meu turno de trabalho. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te pedir, vou colocar uma exceção para você e você vai me passar aqui por mensagem seu nome completo, os dados que eu preciso que você me conte qual é o seu problema. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de contar qual é o problema, aí chega lá na varredura, lá na irradiação, a espiritualidade vem e trata uma coisa e fala assim, mas não era isso que eu queria tratar não, isso aí eu aceito bem, eu queria um negócio diferente. Bom. Qual que é o seu problema? Meu problema é pessoal, profissional e de relacionamento. Tá bom, ok. A vida de ninguém é perfeita. Mas eu preciso que você me detalhe um pouquinho para saber quais são os problemas, em verdade. Aí a pessoa me contou, olha, o meu problema é assim, assim, assim. Olha, nós não atendemos esse tipo de demanda, porque muita gente associa o espiritismo com adivinhação. Então a pessoa pergunta assim, eu quero saber se um dia eu vou arrumar um emprego que me pague bem. Olha, é meio que adivinhação isso, né? Até porque se eu te falar assim, um dia você vai ser diretor da empresa, o que a pessoa vai fazer? Eu vou ficar com casa, vou mandar currículo para ninguém, porque você é diretor de empresa, eu vou ficar esperando me chamar. Essa comunicação mediúnica,
ela tem que encontrar um respaldo no ensino. Será que os espíritos, quando nós usamos a nossa mediunidade, eles nos respondem tudo que eu pergunto? Será que tudo que eu perguntar para os nossos amigos espirituais, eles vão me responder? Será que tudo que eu pedir para os nossos amigos espirituais eu vou obter? Já ouviram falar aqui do pedir e obtereis? Onde é que está isso? Está no Evangelho? Quer dizer que então é só pedir. Vou pegar o telefone aqui. Alô, Jesus, manda para mim uma pizza calabresa. É assim que funciona? Não vai te atender, né? Não vai ser nem atendido. Por que não vou ser atendido? Porque, a bem da verdade, o pedir e obtereis depende de algo muito importante. Depende do nosso alinhamento com Cristo. E a mediunidade vai nesse mesmo caminho. Não é porque eu quero que eles vão me responder. Me será dito aquilo que for permitido e que for importante efetivamente. Nós temos que lembrar, meus irmãos, nós estamos numa caminhada, todos nós, uma caminhada sem fim, uma caminhada em busca de uma evolução gradual. Se nós começarmos a obter indiscriminadamente tudo que pedimos, isso nunca acaba, nunca satisfaz. É muito fácil nós pensarmos quanto dinheiro me satisfaz. Vou falar aqui uma coisa, né? 5 milhões me satisfaz. Aí eu tenho 5. Mas se eu tivesse 6, aí eu tenho 6. Mas se eu tivesse 15, aí eu tenho 15. Mas se eu tivesse 50, então isso nunca termina. Eu não estou falando de dinheiro, essa conversa é sobre buscar sempre mais. Porque tudo aquilo que vem sem valor, tudo aquilo que vem de graça, nos parece que não tem valor. O medo da mediunidade. Alguém aqui tem medo de mediunidade? Ninguém tem medo? Pode incorporar na frente aqui que está tudo bem. Ainda bem que a minha esposa não veio. Ela morre de medo de médium incorporável. Ela não é espírita, ela é católica. Morre de medo, tem pavor. Primeira vez que eu a levei no centro espírita, ela falou, a primeira pergunta que ela me fez, ela não perguntou horário, não perguntou roupa, tinha Bíblia. Mulher agora se faz de boca, né? E como que eu fiz? Ela perguntou para mim assim, o pessoal incorpora lá na frente da gente. E eu falei assim, geralmente não, mas quando tem uma pessoa especial igual você, eu acho que eles vão fazer só para poder se vizinhar. Meus irmãos, Chico Xavier passou por uma grande agrupa na vida dele. Porque os bons fenômenos mediúnicos acontecendo, naquele tempo, né, o que era bastante incomum ainda para as pessoas, na vivência das pessoas, Chico foi tido como louco. Essa criança não tem jeito, ele apanhava, coitado. Apanhava muito, porque a mãe dele achava que ele estava fazendo um charme, né? Que aquilo tudo era mentira. Até que um dia, Chico foi levado ao centro, a madrinha levou ao centro e disse, meu filho, isso não é loucura, isso é mediunidade. E será que foi só essa vez que o Chico pagou caro pela mediunidade? Chico foi execrado pelo seu exercício do espiritismo, da mediunidade. Alguém aqui já viu no YouTube aquele documentário, aquele programa de TV, Pinga Fogo? Depois procurem lá no YouTube, é um programa de entrevistas, em preto e branco ainda, onde o Chico foi execrado. Eles riam da cara do Chico. E o Chico com aquele jeito polido de ser, com aquela segurança de quem compreendia tudo que dizia. Chico deu uma lição gigantesca, não desmerecendo as pessoas, mas trazendo a elas o que efetivamente era o Espiritismo, com respostas imediatas, objetivas, seguras. Então, a mediunidade, aquela pergunta que eu fiz para vocês mais cedo, a mediunidade ela cobra um preço muito caro. Quem de nós
Nunca ouvi uma piadinha de espírita no meio de amigos, né, de companheiros de outra religião. Ah, você é espírita? Você vira fumaça também? Quem está aqui? Está vendo mais alguém aqui comigo? Como se houvesse, né, um sentido nessas coisas. Uma verdadeira falta de respeito, claro. Mas a mediunidade, ela traz, para quem não conhece, duas coisas importantes: medo para quem não conhece e respeito para quem conhece. É um preço caro a se pagar. Nós somos julgados por isso, vocês sabem disso, né? Tipos de mediunidade. Nós temos 4 tipos básicos de mediunidade. Às vezes aqui alguém desfrute de mais de uma, muito raro, mas pode ser que alguém desfrute. A psicografia, que era o que Chico fazia, né? Chico, então, deitava-se sobre a mesa, né, e psicografava mensagens, cartas de entes já desencarnados. Essas cartas faziam bem a alguém? Ou só ao Chico? Sim, positivamente, né? Teve um livro, não sei se é obras de Chico, eu esqueci o nome, eu sou péssimo dessas coisas, a gente lê, mas nome, eu chamo minha esposa de amor porque às vezes eu esqueço o nome depois de 20 anos de casado. É importante. Não era para Chico se mostrar, não era para Chico confirmar o Espiritismo, era para Chico trazer acolhimento, paz de espírito a essas pessoas que sofriam intensamente a perda dos seus. Nós temos a psicofonia, né, através do nosso querido irmão Divaldo. Eu lembro da primeira palestra que eu assisti do Divaldo, foi lá no TC. Eu sentei lá no último degrau lá da arquibancada, porque era onde tinha um lugar. E na época eu tinha uma namorada que era muito espírita, eu era um protótipo de espírita. Eu falei assim, a gente não faz pelo amor, né? Esperar esse cara falar aqui. Mas quando o Divaldo começou a falar, eu fiquei extasiado. A eloquência do Divaldo era um negócio estranho. Será que é do Divaldo que a gente está falando? Será que é do Divaldo? Será que é o Divaldo que está falando? Porque era incrível. Não sei se já tiveram a oportunidade. A gente consegue ver nas redes sociais, mas quem viu ao vivo o Divaldo falando era algo sensacional. A mediunidade intuitiva, né? Aí tem o caso lá dos pintores, né? Que são pessoas como nós, eu não vou falar como nós, como eu. Pode ser que alguém tenha um talento especial. Meu talento é zero. Eu não sei desenhar a árvore com a casinha, porque eu estava no primário. Mas os pintores que pintam obras que são vistas por marchands e atribuem os traços a grandes pintores que já desencarnaram. E, como Ivone do Amaral Pereira, a vidência, né? Aqueles que vêm. Aqui nessa casa nós temos um médium aqui que trabalha, que eu já conheço há muito tempo. E eu pedi uma pessoa muito querida, e um dia, fazendo um reiki com ele falou assim: tem um senhor aqui. Eu disse, bom, ok, tudo bem. Vou descrever para você. Cabelo como se passado no gel, penteado para trás, levemente embranquecido, uma camisa escura de algodão e um jaleco branco por cima. Quando ele falou isso, eu já travei. Aí eu falei para ele assim, ele tinha uma pinta, ele falou assim, aqui no queixo. Ele estava vendo a pessoa, que tinha um apreço muito grande, como segundo pai para mim. Então, é a mediunidade da evidência. Kardec alerta, o mais importante é o fenômeno, não é o fenômeno, e sim o uso moral da mediunidade. Alguém usa a mediunidade para obter vantagem ilícita, por acaso? Será que não? Preciso dar exemplo? Essa parte nós vamos pular, porque aqui não é lugar de falar de ninguém. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas nós sabemos que há muitos médiuns que usam em proveito próprio a mediunidade. E isso é algo extremamente
pesado e caro. O preço a ser pago por isso é altíssimo. Nenhum de nós quer isso. Finalidade da mediunidade. A mediunidade serve para demonstrar a sobrevivência do espírito, ensinar valores morais e aproximar os seres humanos de Deus. Como eu disse a vocês, é através da mediunidade e da oração ou da prece que nós nos comunicamos com o divino. E é para isso que ela serve. Ela serve, inclusive, para nos confirmar, e isso é um problema de qualquer religião. Às vezes a gente desconfia dos preceitos religiosos. A mediunidade nos confirma a existência do mundo espiritual e, por assim dizer, do próprio espiritismo. É como se fosse um carimbo, né? Certifica e dou fé que o espiritismo é verdadeiro, que o plano espiritual existe. Médiuns vaidosos se tornam presas fáceis de espíritos mistificadores. Parece que eu não queria falar desse assunto, mas fica voltando. Quem se utiliza da mediunidade para fins espúrios está fadado a reencarnações dificílimas. Médiuns vaidosos, né? Aquele que eu disse para vocês aqui no começo. Ah, eu sou o fulano, eu sou o médium da casa, né? Eu sou o rei todo-poderoso. Isso não pode acontecer. Alguém tem noção do que representou Chico Xavier no movimento espírita do Brasil? Onde ele vivia, o que ele fazia, o que ele comia? Chico Xavier era o exemplo de estudo, disciplina e humildade, principalmente esse último, humildade. Uma pessoa que tinha tudo para vangloriar-se das suas faculdades, porém era humílimo. Uma pessoa da humildade a ser seguida, um exemplo muito claro para todos nós. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Isso é a mesma coisa que falar de perispírito, né? Parece que toda palestra tem isso. Para vocês que estão vindo no espiritismo a primeira vez, guardem muito bem essa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Por quê, gente? Porque nós vimos num caminho de evolução, e essa evolução nos provoca transformação, e é através dessa transformação que eu evoluo rotineiramente, cotidianamente. A mediunidade serve de base para essa transformação moral. Primeiro, porque ela confirma a existência do espiritismo, do plano superior. Segundo, se eu não estiver aqui para entender que eu preciso evoluir moralmente, eu estou perdendo meu tempo no plano terrestre. Vocês não vão lembrar, nem eu, mas a fila lá em cima, implorando uma oportunidade aqui embaixo, é gigante. Então eu queria fazer um pedido a vocês: não percam a oportunidade de provocar em vocês essa transformação moral. Conclusão: mediunidade não é privilégio, é responsabilidade. Até porque, se fosse privilégio, tinha que distribuir igual para todo mundo. Cada um de nós tem um acervo a ser carregado. Por isso, as mediunidades são mais ou menos aparentes em função daquilo que eu necessariamente preciso de provocar. Mediunidade não é espetáculo, é serviço. Pessoal, aquele negócio de mesas girantes não existe mais. A mediunidade está a trabalho do bem, está a trabalho do Cristo, como forma de transformação, como forma de permissão a cada um de nós. Mediunidade não é poder, é oportunidade de amar e servir. Aí nós vamos voltar de novo. Tem gente que se vale da mediunidade para tentar parecer ser melhor que os demais. Ah, eu sou médium lá no meu centro, sabe? Então, assim, dia que eu não vou, não tem nem trabalho, porque eu sou, né? Eu sou o Sol do sistema solar. Na Via Láctea, eu sou o maior. Não funciona assim. Mediunidade é entrega, é humildade, é disciplina. Chico virava noites
sobre a fama, a ponto do seu corpo padecer. Então, não pensem em vocês, não se vangloriem das faculdades mediúnicas, respeitem e sejam humildes em relação à proposta que ela tem, que é de dar ao nosso próximo o nosso melhor, o nosso apoio, a nossa boa energia. Todo mundo hoje vai para casa sabendo um pouquinho mais de mediunidade, mas para que a gente possa encerrar com chave de ouro, vou pedir para vocês levarem seus pensamentos ao mais alto, pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe cada um desses irmãos que aqui estão, cada um que veio na noite de hoje trazendo suas dores visíveis e invisíveis, aquelas más sensações que nós nem sabemos de onde elas vêm, mas que aqui nessa casa possam receber, através do tratamento, do passe, da boa intervenção dos nossos irmãos espirituais, tudo aquilo que vem buscar como forma de reequilíbrio necessário às suas faculdades, mas que sirva muito mais, que além das suas energias, seja um momento que nos propicie a transformação moral, porque nós sabemos que a nossa cura vem de dentro para fora. E pedimos mais, Mestre, que nos socorra com coragem, discernimento e resiliência, para que nós possamos enfrentar os nossos desafios com muita sabedoria, em nome do nosso Senhor Jesus. E que assim seja. Boa noite a todos, um bom tratamento. Voltem sempre a essa casa e Jesus abençoe a todos.